A gente vai ver agora imagens de drones que mostram moradores e equipe de resgate vasculhando os escombros deixados pelo furacão Milton na Flórida. Várias casas, olha a situação, as casas foram varridas, virou apenas escombro. Isso é na cidade de Tampa. As autoridades ainda estão avaliando a extensão desses danos e checando se há vítimas nesses escombros. A Isabel Mega trouxe agora há pouco que pelo menos 22 pessoas foram resgatadas. Também em Tampa, 135 pessoas foram resgatadas aí em uma instituição de cuidados especiais. Quando o resgate chegou, a água já batia na altura da cintura dessas pessoas. Na Flórida, nos Estados Unidos. Estamos aqui em contato com a CNN Internacional para trazer nesse momento o que está acontecendo lá nos Estados Unidos devido à passagem do furacão Milton, que começa nesse momento já a se afastar do estado da Flórida em direção ao oceano. O furacão que tocou o solo na categoria 3 já foi rebaixado e nesse momento está na categoria 1. O furacão Milton, que passou pela Flórida na noite dessa quarta-feira, deixou um rastro de destruição enorme, deixando até o momento 10 mortos e milhares de casas sem energia. Ainda não se tem um número exato das consequências deixadas pelo furacão, mas os especialistas esperam que esses números cresçam nos próximos dias. O furacão atualmente já deixou o estado da Flórida e se encontra na categoria 1, e seguindo a leste do estado da Flórida. Veja a seguir suas consequências. O furacão Milton chegou à Flórida por volta de 9h30 da noite no horário de Brasília, com categoria 3, ventos de até 205 km por hora. Nessas imagens de satélite dá para ver o momento exato em que ele toca o solo na cidade de Sarasota, que fica bem ali no meio dessa mancha vermelha, mas também quase preta, como a gente consegue observar essa área mais escura por aqui em destaque. Cerca de 30 minutos depois, ele perdeu um pouco da sua força e sua intensidade diminuiu para a categoria 2. Mais de 1.600.000 pessoas estão sem energia elétrica nessa região. Enquanto isso, seguimos acompanhando as imagens que chegam dos Estados Unidos, mostrando para a gente os estragos provocados pela passagem do furacão Milton. Repito, ele tocou o solo norte-americano por volta de 9h30 da noite, horário de Brasília, na categoria 3, com ventos de 190 km por hora. E a gente percebe nas imagens captadas pelas câmeras da CNN Internacional a elevação do nível da maré por lá. Muitas enchentes registradas, inundações no estado da Flórida. Vários condados relatando inundações nesse momento. Repito, ainda não é possível estimar os prejuízos provocados pela passagem da tormenta, que nesse momento foi rebaixada para a categoria 1, com ventos de 145 km por hora. O olho do furacão já começa a se afastar do estado da Flórida em direção ao oceano, mas ainda são registrados ventos muito fortes no estado da Flórida, bem como várias inundações em vários condados dos Estados Unidos. Autoridades locais, nesse momento, também falam em mortos por conta da passagem da tormenta. Não há ainda um número preciso com relação às vítimas desse furacão. Destacando que o furacão Milton, ele se destacou pela sua intensidade, ele atinge o solo com categoria 3 e ele atingiu esse nível de uma forma muito rápida, o que chamou a atenção dos meteorologistas, bem como o trajeto que ele percorreu. O furacão Milton, ele corta o estado da Flórida de uma forma diferente do que vínhamos acompanhando em outras ocasiões. Ele corta o estado ao meio. O que acompanhávamos em outros furacões que atingiram já o estado da Flórida são essas tormentas margeando o estado. Porém, o furacão Milton atravessa o estado da Flórida e provoca destruição. Imagens captadas do momento que a tormenta se aproximava do território da Flórida. Daqui a pouco trazemos as imagens ao vivo para você, ligado aqui na programação da CNN Brasil. Vale destacar que todos os condados receberam cerca de 250 milímetros de chuva. Nesse momento, ainda há registro de fortes temporais no estado da Flórida. Centenas de casas destruídas, inclusive antes mesmo do furacão Milton atingir o solo, atingir o território dos Estados Unidos. Como Patrícia Maldonado destacava, os centros de evacuação estão lotados.
Só no centro de evacuação de Sarasota, que está nesse momento recebendo aqueles que deixaram suas casas, que tiveram orientação das autoridades para deixarem suas casas, nesse local há quase 10 mil pessoas. Lembrando mais uma vez, furacão agora já começa a se afastar do estado da Flórida. Autoridades devem divulgar um balanço a qualquer momento. Há uma expectativa de que, conforme o furacão se afaste e também o dia comece por lá, o sol apareça no estado da Flórida, as autoridades consigam estimar os prejuízos provocados pela passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos. O que já temos de informação por parte das autoridades locais é justamente várias casas, edificações destruídas e também autoridades já falam nesse momento em mortos. Expectativa para uma entrevista coletiva que deve começar em instantes do governador da Flórida, Ron DeSantis, governador republicano, que deve já trazer, nesse primeiro momento, um pouco do trabalho feito pelas autoridades por lá. Essa imagem que você vê agora é de um guindaste em São Petersburgo. Olha só o que aconteceu por lá. Tamanha força dos ventos que o guindaste cai, ele tomba sobre essa edificação. Não há informações sobre feridos por conta dessa ocorrência. Vale destacar que também em São Petersburgo, você vai se recordar daquele estádio que seria usado para atender os socorristas que trabalham nesse momento nos Estados Unidos. O teto daquele estádio, um estádio de beisebol que receberia cerca de 10 mil pessoas, o teto do estádio foi arrancado, tamanha força dos ventos. Começamos no domingo, onde a tempestade se forma ainda como uma tempestade tropical no Golfo do México. Ao avançar no dia seguinte, aí ela já é classificada como um furacão de categoria 1. Na terça, ganhou muita força e pulou para a categoria 5, que é o nível máximo, com ventos de 250 km por hora. Nas últimas horas, o Milton foi rebaixado para a categoria 4, logo depois para a categoria 3, com ventos de 195 km por hora, nesse percurso que a gente vai compartilhando. O furacão, agora de nível 2, deve avançar da costa oeste para a costa leste no estado da Flórida.